Bom dia, amados e preciosos irmãos, Deus nos abençoe ricamente. Cada dia, uma nova oportunidade que o Senhor nos dá de fazermos o bem, de demonstrarmos o nosso amor para com Ele, também para com o nosso irmão, com o próximo. E Ele nos dê força para, assim, não o decepcioná-lo, que o que Ele espera é que nós possamos realmente ser uma testemunha, um verdadeiro embaixador e uma embaixadora, dos céus. Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 12, começando aqui também no verso 12, nós temos um texto para lermos aqui até o verso 27. Para comentarmos um pouquinho sobre o corpo de Cristo. Ele toma como exemplo o corpo humano para mostrar, para também ilustrar o corpo, a ilustração do corpo humano, natural para colocar-nos no paralelo com o corpo de Cristo. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros, dispondo cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Nós temos falado um pouquinho sobre essa questão de ser a igreja. Ser a igreja é o corpo completo. Nós somos a habitação do Espírito. Todos os que fazem parte deste corpo, sem sombra de dúvida, sem nenhuma tonteria, todos recebem do mesmo Espírito, todos têm o Espírito Santo, para então formar um só corpo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Então, se um membro deseja estar num lugar, os outros membros estão com ele. A menos que você não faz parte daquele corpo. Então, se você não faz parte do meu corpo físico, você não deseja estar no mesmo lugar que eu estou. E nem pode estar. De forma alguma. Pode por um tempo estar misturado, mas logo, como aconteceu com Judas, ele teve que se dispersar.
ele teve que ir se enforcar, porque ele não fazia parte daquele corpo. Ele estava ali como que sozinho, não tinha do mesmo espírito, não tinha a mesma vocação, não tinha a mesma natureza, não tinha nada a ver com os demais membros. Ele não tinha nada a ver com Pedro, com Paulo, com João, né, dos apóstolos, com João, com André, com Simão, com Tiago, com André. Ele não tinha nada a ver com o Bartolomeu, com nenhum daqueles discípulos. Ele não tinha nada a ver com nenhum daqueles que amavam a Jesus. Ele estava simplesmente ali como que o intruso. Ele não fazia parte daquele corpo, por isso ele não era membro ali. Os membros da Igreja de Cristo, eles fazem parte. Os que fazem parte do corpo de Cristo são membros do seu corpo, são membros da sua igreja. Não, ele não pode ser individualizado. Ele não pode ser apenas um indivíduo para formar esta igreja. Vejam bem o que o apóstolo está nos mostrando. Se vamos dizer, não pode os olhos dizer à mão, olha mão, não precisamos de ti, os olhos vão dizer, não precisamos mais de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Eu é que penso, eu tenho minha própria mentalidade, eu tenho a minha própria visão, e eu tenho a minha própria vida. Eu não dependo de ti, o pé. Aquele pé deixou de pertencer ao corpo? Não. Se tirar os pés, aquele corpo vai ficar deficiente. Aquele corpo vai ficar incompleto. Agora, meus irmãos, o corpo de Cristo, ele não é incompleto. Ele é completo, ele é perfeito. Então, um membro precisa do outro membro. Um irmão precisa do outro irmão, porque são os irmãos que fazem o corpo. Então, vão juntando células e células e células, e aquele corpo vai se formando. Então, o 22 ele diz, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos também são necessários. O corpo precisa deles. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra, ou honra maior. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres têm necessidade disso, não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou ou colocou no corpo. Ele coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Como não são muitos? Como não ser uma congregação? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, concluindo no verso 7, ele diz, ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Nós pertencemos a um só corpo, ao corpo de Cristo, ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo como cabeça, e os demais formando o corpo. Isto é algo que leva-nos a refletir como uma pessoa só pode fazer uma congregação,
fazer uma reunião de louvores, de adoração? Veja que Paulo escreve também na carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 14, começando aí no verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, mas eu não sou individual. Outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Então, portanto, seja tudo feito para edificação. A necessidade de estar juntos. A igreja sempre se reuniu em casas. Ali no princípio, antes de ter o que nós chamamos hoje de igreja, onde os membros se reúnem para estarem em adoração, para estarem em louvor a Deus. E aí no verso 37, ele conclui assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Então, o corpo, ele é então tomado como tipo do corpo de Cristo. Nosso corpo, ele é composto de membros. A cabeça tem seus cabeças, troncos e membros. E cada braço, ele tem suas células, tem seus nervos, tem seus ossos. A mão, você olha os dedos, ali tem falange, falangeta, falanginha, e não sei se consigo citar, né? São muitos anos longe da escola, né, das ciências humanas. Mais de 50. Falange, falanginho, falangeta. Seu dedo é composto aí por 3 ossinhos. Aí às vezes as pessoas pensam, se um ossinho desse ignorar os outros 2, não vai formar nem o dedo. Não vai formar nenhum dedo, nem o menorzinho de todos. Como pode as pessoas se colocarem numa posição antibíblica para formarem pessoas individualistas, individuais, únicas, como igreja? Não, você não pode fazer, você não consegue nem conseguirá. Porque não tem como, um corpo não é só um membro. Nem o dedo é só um osso. Nem um dedo é formado só dos ossos. Ainda tem os seus nervos, ainda tem sua pele, aí tem os canais por onde passa o sangue para irrigar esse pequeno dedo, irrigar esta unhas. Oh, meus irmãos, é muito fácil de compreender que esta doutrina não é de Deus. Essa doutrina é mais um engano. Essa doutrina é mais uma seita individual. Cada um é uma igreja. Não, só existe uma igreja composta por vários membros. E se você não é membro, você não é uma igreja sozinho. Vocês têm que fazer parte deste conjunto. Porque você pode estar longe de mim, mas você tem o mesmo espírito que eu tenho e segue a mesma doutrina que sigo. Então você está em comunhão comigo. Você está em comunhão com a palavra, a Bíblia Sagrada. Você aí em São Paulo, você aí no Sul,
Você no norte, no nordeste, no centro-oeste. Não te conheço, nunca conversei com você, mas o seu coração tem a mesma fé que tenho eu. Você não tem dúvida em relação à palavra de Deus. E tudo que é aquilo que está fora da palavra você refuta, você não crê, você ignora. Portanto, você tem essa graça de Deus de ser vitorioso. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Ele vos abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.